Sabe, estamos vivendo num tempo interessante. Os próximos dias, para os que creem, serão dias de esperança e dias que serão cheios das bênçãos de Deus. Então contemplamos o nosso futuro com uma expectativa positiva de algo bom em nosso futuro. Amém? A Bíblia diz claramente, em Provérbios 4, nos diz que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então, se você é a justiça de Deus em Cristo, o que eu creio que muitos de vocês são, então o caminho que está diante de você, ele vai brilhar cada vez mais e mais até dia perfeito. E é claro que o dia perfeito será quando vermos Jesus face a face, que será o fim de toda doença, de toda depressão e de toda negatividade da vida. Nunca mais, a Bíblia diz, não passaremos mais por nada disso, para sempre, e para sempre é muito tempo. E eu anseio muito por isso. Então o caminho do que crê é um caminho que brilha cada vez mais. Então até no meio dessa pandemia, na qual estamos agora, aquele que crê não deve ter a mesma expectativa que o mundo tem sobre o seu futuro. Por causa da pandemia, isso vai acontecer. Amigo, olhe para o futuro com esperança. E esperança é uma expectativa positiva de algo bom no seu futuro. A Bíblia diz que o seu caminho, por você ser a justiça de Deus em Cristo, ele vai brilhar. E não só brilhar, vai brilhar a cada vez mais. O que significa que a cada dia que passa, você vai mais além. Amém? Essa claridade significa que os seus próximos dias serão bons. A Bíblia diz que quem quiser amar a vida e viver dias felizes, deve guardar a sua língua do mal. Então certifique-se de não falar como as pessoas do mundo, com desânimo, com desesperança, com muitas reclamações sobre essa pandemia, sempre olhando para o negativo, para os gigantes, ao invés de olhar para as uvas, aleluia! Em vez de olhar para a terra que mana leite e mel, estamos olhando para as muralhas do inimigo. E vocês sabem que tudo isso não significa nada. Quando Israel entrou na terra, todas aquelas enormes muralhas caíram com apenas um clamor. Eles poderiam ter vencido 40 anos antes. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e Israel falhou ao entrar na terra. E esta terra para nós representa hoje o descanso. A Bíblia diz, eu juro que eles não entrarão no meu descanso se permanecerem incrédulos. A Bíblia diz, nos esforcemos para entrar nesse descanso. Amém? Eu tenho certeza que muitos estão crescendo no Senhor e em sabedoria e também em favor com Deus e com os homens, assim como foi com Jesus enquanto ele crescia. Ele crescia em favor. Sabia que favor pode crescer em sua vida? A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 1, a graça, que é favor, e paz, sejam multiplicados. Ou seja, ela pode crescer. E como se multiplica? Através do conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Agora em grego, quando fala Deus, se refere a Jesus. Através do conhecimento de Jesus, Deus, o nosso Senhor. Através do conhecimento de Jesus, o nosso Senhor. Ao conhecê-lo, é assim que a graça, que é o favor de Deus, aumenta em nossas vidas. E também paz, em grego, eirene, e em hebraico, shalom, que não é somente uma paz mental. Significa plenitude, significa bem-estar em cada parte do seu corpo. Assim também em sua mente. Isso é paz e ela também pode ser multiplicada. Todos sabemos que saúde pode ser multiplicada, bem-estar pode ser multiplicado, mas aqui a Bíblia diz que tudo isso será multiplicado em você, através do conhecimento de Jesus Cristo. Aleluia! Isso não é ótimo? Eu espero que isso aconteça com você, meu amigo. Que seus próximos dias sejam dias de muita saúde, de uma paz e um favor crescente. Amém, amém, amém. Na verdade, a Bíblia diz que nós já somos muito favorecidos no Senhor Jesus, porque estamos em Jesus Cristo. Então quero compartilhar hoje a importância de ver Jesus nas Escrituras. Aqueles que acompanham o nosso ministério sabem que enfatizamos muito isso. Esse é o chamado que Deus me deu, de trazer Jesus de volta para a igreja. Se você reparar, a primeira coisa que Jesus fez no primeiro dia, o qual ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi aparecer a Maria, para enxugar suas lágrimas. Uau! Que interessante ser a primeira coisa depois de ressuscitar dos mortos. A primeira realização de todas as coisas das quais poderia fazer antes de passar tempo com os discípulos, ele pensou em Maria, que estava chorando. Então Maria foi a primeira pessoa ao ver Jesus em sua forma ressurreta. Aleluia! Agora, a Bíblia diz que Jesus
enxugou as suas lágrimas, assim como a primeira vez que lágrimas é mencionado na Bíblia foram lágrimas de uma mulher, Agar chorando pelo seu filho Ismael, e o anjo de Deus que naquele contexto representava uma aparição de Jesus Cristo, e do céu ele disse: "O que te aflige, Agar?" Ele veio para enxugar suas lágrimas, e esta é a primeira menção de lágrimas na Bíblia. E no Novo Testamento, a primeira menção de lágrimas também fala de uma mulher, Raquel chorando por seus filhos. Raquel chorando por seus filhos. Sabe, Deus, o Senhor, Ele recolhe as nossas lágrimas. Ele as coloca em uma garrafa, o que significa que cada lágrima não fica esquecida diante de Deus. E uma das missões de Jesus, como Messias, ele diz: "O Espírito de Deus está sobre mim, no que me ungiu para pregar o Evangelho ao pobre e curar os quebrantados." Existem muitos quebrantados, corações quebrados ao nosso redor, ao seu redor. Se você olhar ao seu redor, verá muitas pessoas quebrantadas. Dá para ver até mesmo pela aparência deles muitas vezes. Muitas pessoas com o coração partido. E eu quero lembrar isso. Jesus veio para curar os quebrantados. E muitas vezes, doenças físicas mesmo, têm a ver com um coração partido. A Bíblia diz que um coração alegre é um bom remédio. Um coração alegre ministra saúde para todo o corpo, mas um espírito abatido faz secar os ossos. O mesmo verso diz que o espírito abatido faz secar os ossos em doenças como artrite e uma série de problemas ósseos que são indesejáveis em nossas vidas, amém? Mas um coração alegre funciona como um remédio. Agora, por que é importante enxergar Jesus nas Escrituras? Porque, conforme o grau que você conseguir enxergá-lo na Bíblia, é o mesmo grau que você conseguirá receber. Então, a sua capacidade de receber do Senhor é proporcional à sua visão dele. Quando você o enxerga da forma que o Espírito Santo deseja que você o faça, você recebe algo dele. Lembram-se quando ele estava em Nazaré, a sua cidade natal? Aconteceu assim. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, todos ficaram admirados e perguntavam: "De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos?" Então este é o povo que conhecia Jesus. Ele cresceu lá, em Nazaré. E ainda que Jesus tenha operado milagres em Cafarnaum e outros lugares, e naquele momento Jesus já era famoso por operar grandes milagres por onde quer que passasse, e o povo dizia isso: onde esse homem adquiriu essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Ele não é o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então eles estavam familiarizados com Jesus. Eles disseram: "As suas irmãs não moram aqui? De onde, pois, este homem obteve todas estas coisas?" E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: "Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra." Ou seja, significa que um profeta tem honra, exceto em sua própria casa, em sua própria terra. Logo, não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Veja que ele não realizou milagres por causa da incredulidade deles. E essa incredulidade tem a ver com enxergar Jesus no natural. E isso é exatamente o oposto que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele deseja revelar Cristo nas Escrituras assim como ele é. Amém? Então, o quanto que nós conseguimos enxergá-lo da forma que Deus deseja que nós o enxerguemos, nesta mesma proporção estamos aptos a receber dele. Note que aquele povo não puderam receber de Jesus. É claro que haviam doentes, pessoas com diversas doenças, assim como em outras cidades, como Cafarnaum. Na verdade, um outro evangelho relata sobre o mesmo incidente. Jesus disse: "É claro que dirão a mim: Médico, cura-te a ti mesmo. Os milagres que ouvimos que fizeste em Cafarnaum, faça também aqui, na sua cidade, no seu país." País aqui se refere a Nazaré. Então, faça também aqui. Então eles estavam zombando. Então eles não o viam da forma que Deus deseja que nós o vejamos. Como resultado, eles não receberam nada de Deus, e Deus chama isso de incredulidade. Então, amado, à medida que você consegue enxergar Jesus, é à medida que você está apto para receber dele. Então eu me esforço para realmente revelar Cristo. Em cada sermão, eu desejo que vejamos Jesus da forma que o Espírito Santo quer. E o Espírito Santo é o único que pode nos ajudar
a enxergá-lo, amém? Agora, nós não vemos Jesus tentando imaginá-lo ou olhando numa pintura. Não há nenhuma outra forma a não ser na palavra. É através da palavra que o Espírito Santo usa a tela do nosso coração para pintar a visão razão do Senhor Jesus, e essa visão vem da palavra de Deus, porém através do Espírito. Não adianta estudar a palavra sem a presença do Espírito Santo, sem a dependência dele. Deus entrega a sua sabedoria e a sua revelação a pessoas que têm um coração de criança, que são humildes e ensináveis. Porém, aqueles que se julgam sábios e que acham que são sabe-tudo, nada é revelado a eles. Eles podem abrir a Bíblia, mas não recebem nada. Certa vez, Jesus disse assim: Pai, o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e instruídos, sábios no natural, mas as revelaste aos pequeninos. Amém? Então isso não tem nada a ver com o nosso grau de escolaridade, diplomas, escolaridade. Não tem nada a ver com isso. Com o nível do seu QI. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sabedoria de Deus, a revelação de Deus que vem a pessoas que são humildes. Ele mesmo guiará o nosso caminho. Aleluia! Agora, eu também preciso falar que as necessidades da nossa vida, por exemplo, precisamos de cura. Não seremos capazes de receber enxergando Jesus no natural. Ou se você assiste um filme sobre Jesus, não quer dizer que você recebeu a revelação dele. Amém? Pode ser até um bom filme. Pode ser de fato baseado na Bíblia, porém ainda assim não entregar a você a visão que Deus quer que você tenha. Ele quer que você tenha uma visão que venha do Espírito, de como de fato Jesus é. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu quero te mostrar algo em Levítico, e de todos os livros da Bíblia, geralmente o livro de Levítico é aquele mais fechado na Bíblia das pessoas. Geralmente as páginas dele estão ali fechadinhas, coladas. E raramente as pessoas pregam sobre o livro de Levítico, e eu quero mostrar algo para vocês em Levítico 1. O primeiro capítulo, e o primeiro versículo diz: Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse. E esse termo aqui, o Senhor chamou, essa palavra chamou é justamente daí de onde o nome Levítico foi tirado. É claro que o nome tem a ver com o sacerdócio levítico, mas na verdade em hebraico esse livro é chamado de Vahikra. E Vahikra significa chamado. Aquele que foi chamado, literalmente. A primeira palavra de Levítico é aquele que é chamado. Deus chamou a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Diga sim aos israelitas, quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Então observem aqui que Deus está falando sobre a oferta queimada, o holocausto. A palavra oferta, em hebraico, korban. Korban significa se aproximar, chegar perto. Oferta significa se aproximar. A oferta faz você se aproximar de Deus. Se achegar, se aproximar a Deus. A Bíblia diz: se acheguem ao Senhor e Ele se achegará a vós. Então este é o holocausto. Então se a oferta de holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então observe que a Bíblia diz que essa é uma oferta de holocausto de gado. Por quê? Porque neste mesmo capítulo existem 3 categorias de ofertas de holocausto. A primeira é essa que lemos agora, que fala sobre gado, sobre o boi. O filho do boi em hebraico, o filhote do boi. E o filhote do gado, esse pequeno boi, é criado para não exercer nenhum tipo de trabalho. E eles não são criados para nenhuma atividade, senão o sacrifício. Eles são criados só para isso. E eu acredito que a história do filho pródigo, quando fala do animal sacrificado, é exatamente esse. É um animal que é engordado especificamente para o sacrifício. Não é apenas um boi gordo. Agora, o pai disse: Trazei aqui o bezerro cevado. Tragam o bezerro cevado e matem-no. Na presença do seu filho, o pai estava muito feliz de ter o filho de volta. E o pai diz: Tragam aqui o bezerro cevado e matem-no. Isso é interessante, porque geralmente se mata o animal lá atrás, na cozinha, que é geralmente lá no fundo da casa. Mas aqui o pai diz: Tragam o bezerro cevado aqui e matem-no aqui. Por quê? Porque ele desejava que seu filho visse o preço do seu perdão. Amém? Sabe, para Deus nos perdoar,
Na verdade, na criação do mundo, Deus apenas falou, mas para Ele nos perdoar, Ele teve que sangrar. Amém? Jesus veio e morreu na cruz em nosso lugar. Esse é o preço que custou o nosso perdão. E Ele pagou com seu próprio sangue. Aleluia. Então o Pai disse, tragam-no aqui. E o Filho viu o preço de seu pecado. E o sacrifício do bezerro se tornou a justificação do Filho. Então, como eu disse há pouco, existem 3 categorias. Então, a primeira é o gado. E a segunda, na verdade, é o rebanho de ovelhas. Ok? Sacrifício de ovelha. E aqui é a classe média. As pessoas de classe média, porque aqueles que eram ricos, que tinham posses naqueles dias, podiam trazer o gado como pai do filho pródigo. E aqueles que eram de classe média poderiam trazer uma ovelha ou um cordeiro. E é isso que a Bíblia diz, a segunda categoria. E a terceira categoria é a menor de todas elas. Se não é possível para você trazer o gado, nem mesmo a ovelha ou o cordeiro, traga pombos ou pombas. Ok? Um par de pombos ou pombas. Eles são pássaros, ok? E são pássaros pequenos, ok? Veja a redução do tamanho. Primeiro um boi. E daí então vem a ovelha, o cordeiro. E aí vem um pássaro. Veja a redução dos tamanhos. Isso fala de capacidade. Fala da nossa habilidade em enxergar a obra de Jesus na cruz. E se estamos crescendo no conhecimento, se a nossa revelação sobre Jesus é do tamanho de um boi e sobre sua obra na cruz, ou seja, se temos essa forte capacidade de receber algo do Senhor, ou seja, representa uma grande capacidade de receber, pois temos uma grande revelação, ou temos uma revelação de tamanho médio, ok? E aqui é o nível onde a maioria das pessoas estão. E eu creio que é por isso que a Bíblia chama de Jesus o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é o bezerro cevado. Então, mesmo assim, o Senhor colocou 3 categorias. 3 categorias de ofertas de holocaustos. Então, nós temos aí os pássaros, que é o menor. E se analisarmos a época, também era o mais barato. Então, os mais pobres traziam pássaros, porque eles estão em todos os lugares. A exemplo dos pombos e das pombas. Eles os capturavam, e era fácil para eles, eles sabiam como capturá-los, e aí os ofereciam como oferta de holocausto ao Senhor. Mas apesar disso, apesar de reduzir o tamanho e tudo mais, todos tinham o mesmo efeito. Eles produziam um aroma agradável ao Senhor, que relembrava o Senhor o seu Filho, porque cada um deles representam o Senhor Jesus Cristo. Amém? O gado, alguém forte para o trabalho, nós o vemos vindo ao mundo com um coração que está forte e preparado para servir ao ponto de morrer na cruz pelos nossos pecados. E o vemos como o Cordeiro de Deus, manso, humilde, gentil, apesar do boi ser como um rei, alguém forte, o cordeiro é manso e humilde. E o pássaro, que é uma criatura dos céus, do firmamento. Amém? Então vemos Jesus vindo do céu. Então todos eles representam Jesus de alguma forma, com suas características. Deus não está dizendo que você precisa ter a capacidade do tamanho de um boi para enxergar a revelação do seu Filho, que somente assim aceitará o sacrifício, ou que somente assim teremos justificação. Não. Amém? Deus recebe toda a capacidade. Apenas com um pequeno toque daquela mulher, na orla de suas vestes, ela pôde receber tudo que Jesus tinha, com apenas um pequeno toque. A Bíblia fala que ela diz, se eu apenas tocar na orla de suas vestes. Amém? Talvez 1 ou 2 dedos, tocando a orla das vestes, e ela recebeu tudo que ele tinha. Então, amigo, não tem tanto a ver com o tamanho da sua revelação. Porém, ao receber uma revelação maior de Jesus, fará com que você receba mais do Senhor. Mas não para ser salvo, amigo. Sabe, quando aceitamos a Jesus, não sabemos muitas coisas sobre o Senhor e temos medo de ir para o inferno. Apenas sabemos que nós pecamos, que somos pecadores e precisamos de um Salvador. E é só isso que sabemos. Mas aí nós crescemos e continuamos aumentando o nosso conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. E aí o favor, graça, shalom, paz, plenitude, bem-estar vão sendo multiplicados em nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Então aqui temos o primeiro, que é o sacrifício de holocaustos do gado, um bezerro cevado. E note esse trecho que diz que a pessoa deve colocar a sua mão sobre a cabeça do animal no holocausto para que seja aceito em seu lugar, para ser propiciação por ele. Agora, essa palavra aceito
é a palavra ratzá, que na verdade significa se deleitar em prazer. Ou seja, não é apenas aceito pelo Senhor. Ou seja, o bezerro cevado, em sua condição de integridade, de inocência, amém? Representando Jesus Cristo, na verdade, Jesus em sua justiça. Ou seja, tudo que ele é, eu recebo quando eu coloco as minhas mãos sobre Jesus na cruz, em modo de dizer, é claro. Veja, colocando a mão sobre a oferta de holocausto. Isso retrata o quê? Identificação. Quando você coloca as suas mãos sobre a cabeça do animal, você está se identificando com ele. Então, naqueles dias, quando eles pecavam, eles traziam um holocausto, que na maioria dos casos era um cordeiro. Como eu disse, a classe média era onde a maioria das pessoas estava. Então, traziam um cordeiro. Então, Jesus é o cordeiro, mas também é o bezerro. Ele também é a imagem do bezerro. E aqui, a mão é colocada no bezerro, algo que não é mencionado em nenhuma das outras duas ofertas. Nem do cordeiro, nem tampouco dos pássaros, das pombas ou pombos. Nestas duas categorias não menciona-se colocar as mãos. Isso nos diz algo. Significa que falta algo. Falta a eles capacidade para entender a sua identificação em Cristo. Então, a medida que te falta é a medida que você é pobre em conhecimento do Senhor. E na medida que você é pobre em sabedoria, também é a medida que você tem uma capacidade menor de receber algo do Senhor. Veja que esta questão de impor as mãos apenas acontece na primeira categoria, apenas com o bezerro cevado, apenas nesse tipo de holocausto. Então se devia colocar a mão sobre o animal, como forma de identificação, como eu disse agora. Então aquele animal é uma imagem de Jesus em sua justiça, e é por isso que era um animal sem defeito, porque era uma imagem do Senhor Jesus, então era um animal sem defeito, perfeitamente completo, saudável e também inocente. Então é uma imagem do Senhor Jesus em sua justiça, e quando colocamos as mãos sobre o Senhor Jesus, ele nos impacta com a sua justiça e somos identificados com a justiça dele. Não somos mais identificados em nós mesmos, em nosso pecado. Nossa identidade não é mais a nossa perdição. A nossa identidade não é mais de condenação. A nossa identidade não é mais de alguém sob maldição. Mas a nossa identidade está em quem Ele é, ou seja, a justiça de Deus em Cristo. Então, quando colocamos as mãos em Jesus, e isso acontece quando colocamos a nossa fé nele, e você confia em Jesus, amém? Você se torna a justiça de Deus nele. Por quê? Não é a nossa própria justiça, porque nós não temos nenhuma, nem eu, nem você. Amém? Porém, quando confiamos em Cristo, tudo que Ele é, nós nos tornamos também. Amém? Ele é justo. A justiça dele diante de Deus, aleluia, se torna nossa, como uma dádiva. Tudo que nós temos que fazer é colocarmos as nossas mãos, ou seja, é identificar-nos como alguém que crê no Senhor Jesus. E não é só isso. Também funciona do outro lado, nós transferimos o nosso pecado para o holocausto, e é por isso que aqueles animais morrem. Eles morrem como se merecessem de um castigo, quando na verdade somos nós que recebemos aquele castigo. Mas por conta do bezerro, ao colocarmos as nossas mãos nele e nos identificamos com a sua identificação, o bezerro se identifica com o nosso pecado. Percebem? É uma transferência, ok? Os nossos pecados são transferidos para o animal, e a inocência do animal é transferida para nós. Neste caso, nosso Senhor Jesus. Entenda que quando Jesus morreu na cruz, amém? Tudo que ele é, quando colocamos nele a nossa fé, é transferido a nós, e tudo que nós somos em nossos pecados, o que inclui doenças também, porque vieram por causa do pecado, foi tudo transferido para Jesus Cristo. Aleluia! E foi o que aconteceu. Então, esta verdade, esta realidade que só se encontra nesta primeira categoria dos holocaustos, nem no cordeiro, nem mesmo nos pássaros. Isso é interessante, muito interessante. E eu estou falando isso para te mostrar as coisas que de fato te tornam próspero espiritualmente. E não falo de dinheiro, falo de vida espiritual. As coisas que te tornam forte. E com isso, a sua capacidade de receber também se expandirá. Por favor, não se esqueça que na mesma medida que você consegue enxergar Jesus, quanto mais você o vê, mais será capaz de receber do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Vamos continuar. E no versículo 5 diz: então o novilho será morto perante o Senhor. Aqui quem mata o animal é quem oferece o sacrifício. Isso é muito interessante, porque no sacrifício dos pássaros, que é a forma mais inferior,
de oferta queimada? Agora não se esqueça, independentemente do tipo de sacrifício que for, é aceito pelo Senhor. Cada um deles oferece ao Senhor um aroma agradável, porque o faz lembrar do quê? De Jesus. Você não precisa saber muito sobre Jesus para ser salvo. Amém? Para receber a vida eterna. Aleluia! Você precisa apenas crer nele, com o conhecimento que você tem, mesmo que seja pequeno. Você crê nele, que ele morreu na cruz pelos seus pecados, e ao confessar isso, você é salvo. Amém? Mas a sua capacidade de receber é diretamente afetada pela sua revelação de Jesus. Revelação maior capacidade. Talvez eu deva dizer maior fé. O novilho te dará uma fé muito maior. E como eu disse agora, quem oferece o sacrifício que mata o animal? Porque Deus quer que ele saiba que foi o pecado dele que colocou Jesus na cruz. Então, lhe entregam a faca e o sacerdote orienta como fazer, porque há uma artéria no pescoço do novilho, porque ao cortá-la ele tem uma morte totalmente sem sofrimento, ele apenas sangra, e aí ele morre. É um jeito muito humanizado de matar. É isso que os rabinos nos dizem, porque é assim que eles faziam no Velho Testamento. Então ele apenas sangra, amém? E eles dizem que quando você mata um animal, com um processo de sofrimento e tudo mais, ele libera algo tóxico em seu corpo e não é mais próprio para o alimento. É isso que eles dizem. Então, vamos lá. Então, o pecador é quem sacrifica o animal porque Deus quer que ele saiba que foram os seus pecados que colocaram Jesus na cruz. Jesus veio para morrer pelos meus e os seus pecados. Nós precisamos assumir este lugar de reconhecer isso, de perceber isso. Nunca pense, eu não tenho pecados, Jesus morreu pela vida de outras pessoas. Todos pecamos, todos quebramos os 10 mandamentos. Todos nós quebramos os 10 mandamentos, se não em ações, em pensamentos, em nosso interior. Todos quebramos os mandamentos. E para Deus, aquilo que você apenas pensa é a mesma coisa. A mesma coisa de cometer o ato. Então todos quebramos os mandamentos, somos todos pecadores. Sabe, não existe ninguém que seja um pecador menor. Todos somos grandes pecadores. Mas graças a Deus, o nosso Salvador é maior ainda. Glória a Deus. E quando você o recebe em sua vida e crê nele, todos os pecados são lançados fora, passado, presente e futuro. Glória a Deus, aleluia. Jesus, através de seu sacrifício, mandou o pecado embora, é o que a Bíblia nos diz. Glória a Deus, tendo purificado nossos pecados. Hebreus diz que ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, ele não se sentaria se não tivesse purificado os nossos pecados. Tendo purificado os nossos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas. Precisamos nos enxergar nisso. Foram nossos pecados que colocaram Jesus na cruz. Tanto é que a Bíblia diz que Deus fez com que Jesus fosse o pecado. O pecado de quem? O meu e o seu. Ele fez de Jesus pecado por nós, que não conheceu o pecado, para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus em Cristo. Então houve uma troca divina na cruz. Amém? Ele tomou os nossos pecados e nós recebemos a sua justiça. Na cruz, Deus tratou Jesus como, como se os céus estivessem todo de bronze para ele. Apenas escuridão sobre ele. É como se os céus estivessem fechados para ele. Ele clamou, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus fez Jesus ser o pecado, ele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus em Cristo. E hoje nós clamamos, meu Pai, por que o Senhor nos ama tanto? Ele assumiu o nosso lugar e nós assumimos o dele. Glórias a Jesus. Então, voltando ao versículo 5. Então ele matará o novilho perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e o derramarão nos lados do altar, que está na entrada da tenda do encontro. Note que os filhos do sacerdote trarão o sangue e o derramarão por todos os lados do altar. Como vocês podem ver, o altar é quadrado, com 4 cantos, representando que esta justificação está disponível para os 4 cantos da terra. Jesus não morreu apenas por Israel, ele morreu pelo mundo inteiro, porque Deus amou o mundo, a ponto de entregar seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a Bíblia nos diz que o sangue derramado, quando o ofensor
mata ali o novilho, aquele sangue agora é recolhido pelos sacerdotes num recipiente e então ele é espargido por todos os lados do altar. Agora o altar sempre representa as reivindicações de Deus, as demandas, as exigências do nosso santo Deus para com as nossas vidas. E Deus tem esse direito. Deus fez este mundo e Ele também nos fez para desfrutarmos de tudo que Ele criou, mas nós pecamos contra Ele e lhe roubamos a glória e a honra que são devidas a Ele. Nós não o adoramos, na verdade adoramos a criação ao invés do Criador. E Deus disse, ok, então este é o preço, o pecado resultará em morte. E Deus alertou Adão e Eva. E o que aconteceu foi que o homem se desviou. Como ovelhas que se desviam, cada um se desviou buscando o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair em Jesus a iniquidade de todos nós. Perceba o coração de Deus. Na verdade, nós recebemos o melhor presente de Deus, o seu Filho. Não há um presente melhor do que o próprio Jesus Cristo. Já pensou nisso? Você concorda com isso? O maior presente, Jesus Cristo. E ainda assim pegamos esse melhor presente e nós agimos com Deus mais ou menos assim. É isso que fazemos com o seu presente, colocamos na cruz. Mas Deus demonstra seu amor e a sua graça dizendo: esta é minha atitude em relação ao que fizeram. Eu vou fazer da cruz o exato fundamento para o perdão dos pecados de vocês. Porque, amigo, na cruz, Jesus levou os meus e os seus pecados e purificou todos nós. Aleluia! Glória a Deus. Então o sangue espargido por todos os lados do altar significa que Jesus preencheu plenamente todas as exigências de Deus de justiça e santidade sobre a sua vida. Amém. As demandas de Deus foram todas atendidas. Como? Pelo sangue de Jesus. Quando o sangue foi espargido por todos os lados do altar, Deus satisfez as suas exigências sobre você com relação à santidade e justificação. Aleluia! Agora, se você olhar para o menor holocausto, os pombos, apenas menciona que o sangue, aliás, primeiro eles decapitam a cabeça do animal, do pássaro, e aí aquele sangue é espargido em apenas um lado do altar. Isso demonstra uma capacidade limitada de entender o que o sangue de Jesus fez por nós. Amados, muitos apenas têm conhecimento que seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus, porém não se dão conta que eles foram tornados a justiça de Deus em Cristo. O que falta nos outros dois grupos de holocaustos? Lembram que na primeira categoria tem uma identificação e é justamente o que está faltando nas outras. É o que falta. Amém? Mas para nós que descobrimos que Jesus se tornou a nossa justiça, porque ele se tornou o nosso pecado na cruz, isso nos faz expandir, aumentando nossa capacidade de receber. Então, quantos entenderam que a vereda do justo vai brilhando cada vez mais? E saibam que as revelações de Deus sobre sua palavra estão retornando cada vez maior nestes últimos dias. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Esse texto é muito interessante. Está no verso 6. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Isso não foi mencionado nem na oferta do cordeiro, nem na oferta dos pássaros. Mas foi mencionado aqui. Se tirará a pele do animal e será cortado em pedaços. Uau! O que é isso? Amigo, antes de Jesus chegar à cruz, ele foi esfolado. Literalmente arrancaram a sua pele. Aqui temos o verdadeiro significado de pelas suas pisaduras fomos sarados. E isso não foi mencionado na oferta do cordeiro, nem no holocausto dos pombos, dos pássaros. Está mencionado apenas aqui, no holocausto do novilho. Isso significa que demanda uma grande capacidade para entender. Amém? Uma maior riqueza espiritual, uma prosperidade espiritual maior. Aleluia! Saiba que quando você está cheio da sabedoria de Deus, não tentando ser inteligente em seu próprio intelecto, em seu QI, ok? Porém, a sabedoria de Deus de fato aumenta a sua capacidade de entender o que Jesus fez na cruz. E aí você receberá mais. Então, para entender esse pelas suas pisaduras, fomos curados, demanda uma capacidade maior
Veja que na categoria do sacrifício do novilho e dos pássaros não tem essa menção deste processo de arrancar a pele e tudo mais. Também acontece, mas não é mencionado. Ou seja, Deus está dizendo, demanda uma capacidade maior. Amém? Mas você receberá mais como resultado. Então estas verdades que o Senhor está restaurando em nós nesses últimos dias sobre por suas pisaduras somos sarados e que a cura pertence a nós. Também quando falamos sobre provisão. Isso não é algo que devemos rejeitar dizendo, na história da igreja nunca ouvimos falar sobre isso, nunca foi mencionado isso. Amigos, não vamos voltar na história da igreja, eles tiveram a luz que Deus quis dar naquele momento. Porém, a luz está sempre aumentando. E hoje temos essa luz que Deus está dando sobre nós, mas é sempre algo baseado na palavra. Amém. Glória a Deus. Sabe, vocês já se perguntaram por que Jesus foi surrado antes de chegar na cruz? A maioria dos criminosos, ok? A maioria dos criminosos ou recebiam o açoitamento ou a morte de cruz. Era assim que os romanos faziam, ok? Num crime mais leve, que não merecia a pena de morte, eles recebiam um açoitamento. Porém, em situações maiores, a pessoa era de fato crucificada. Porém, Jesus foi açoitado e também foi crucificado. Porque Pilatos, em seu pensamento natural, achou que açoitando de forma bem agressiva, arrancando até sua própria pele, ao apresentar ao povo, eles se sensibilizariam e o deixaria ir. Algo que eles não fizeram. Na verdade, eles gritavam, crucifica, crucifica! Então, isso foi algo que meio que deu errado, entre aspas, porque na predestinação e no conhecimento de Deus, ele já sabia que seria açoitado por mim e por você antes dele morrer na cruz. E por que ele foi açoitado? Porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. A provisão na cruz foi para o perdão e para a purificação dos nossos pecados. Porém, quando sua pele foi arrancada, foi para a nossa cura, para a nossa saúde. Por suas feridas, você é curado. Por suas pisaduras, por aquela pele. Literalmente, na versão King James, esfolarás o holocausto, tirando a pele. Pense nisso, amigo. E observe a ordem, a sequência aqui. Ok? Essa é a sequência. Primeiro a identificação e então a cura. Note que no verso 4 diz que você deve colocar a mão sobre a cabeça do animal no holocausto, que é como declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Jesus é minha justiça, amém? E aí vem o verso 6, e esfolará o holocausto. Isso significa para nós que antes de estarmos aptos a receber a cura, precisamos ter a consciência que somos a justiça de Deus em Cristo. Isso é algo muito revelador, muito profundo, até mesmo a ordem, a justificação que produz a cura. Há um verso em Isaías que diz assim, Isaías 32:17, e o fruto da justiça será paz, shalom. Paz. Paz, não se esqueça, não é apenas uma paz na mente. Paz é bem-estar, saúde. Em hebraico, pergunte para um judeu, até hoje em Israel, pergunte o que é shalom. Shalom é paz, saúde, até mesmo prosperidade. Paz. O fruto da justiça será paz. A justificação vem primeiro, para que aí sim haja paz. O resultado da justificação será a paz. E o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Aleluia! Aleluia! Vamos aprender um pouco mais sobre a cruz, através de Levítico 1. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça. Diga, a cabeça. E a gordura sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. Agora, toda essa parte também é mencionada, inclusive na mesma ordem, quando falamos sobre o holocausto do cordeiro. Então temos a cabeça, as pernas e as vísceras. Então a cabeça, Jesus, não se esqueça, essa oferta representa Jesus. Jesus é este novilho, então a cabeça representa que ele não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado. As vísceras, aquilo que está por dentro, o interior do animal, representa que nele não havia pecado, dentro dele não havia pecado.
E as pernas representam a sua caminhada, os seus caminhos, mostrando que ele não cometeu nenhum pecado. Então, ele não conheceu o pecado, nele não havia pecado e não cometeu nenhum pecado. E ainda assim se entregou por nós. E a Bíblia diz que o sacerdote deveria queimar tudo sobre o altar, como holocausto, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Veja que é um aroma agradável ao Senhor, porque tudo isso o lembra do seu filho, o filho que ele ama. Quando Deus sente esse aroma agradável, assim como ele sentiu quando Noé ofereceu o primeiro sacrifício no novo mundo, após o dilúvio, após sair da arca com a sua família e todos os animais, a Bíblia diz que Noé ofereceu a Deus um holocausto e o Senhor cheirou, recebeu aquele aroma agradável, o que lembrou a Deus do seu filho, e ele disse: eu não vou mais castigar a terra, com o dilúvio nunca mais. Foi o que Deus disse. E há sempre uma bênção quando ele recebe esse aroma. A Bíblia diz que para Deus nós somos como um aroma agradável de Cristo. Nós temos um perfume agradável de Cristo. E a palavra em hebraico para aroma agradável é, na verdade, aroma de descanso. Literalmente, a palavra aí é aroma de descanso. E é o mesmo nome que origina o nome Noé. Noah, Nuach, que é a palavra descanso. Aroma agradável de descanso ao Senhor. Deus encontra o seu deleite ali, no sacrifício de Jesus. Amém? Deus não está zangado com você, Ele não está querendo te amaldiçoar ou te condenar. O Senhor te olha com paz em seu coração, baseado em tudo que Jesus fez, para te justificar, para te curar, para prover para você, para ser bom para você. Aleluia! Amém! E agora Ele tem um fundamento justo para fazer tudo isso, por conta da morte de Jesus no seu lugar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Agora, amigo, todos somos um aroma agradável ao Senhor, porque estamos identificados em seu sacrifício. Eu preciso que você entenda isso e imagine isso toda vez que você se aproximar de Deus. Quando você se aproxima dele, ele sente um aroma agradável de Cristo. Porque a Bíblia diz, pelo fato de estarmos em Cristo, agora nós temos esse aroma agradável ao Senhor. Pense nisso, toda vez que você se aproxima de Deus, a sua consciência te aponta: será que Deus está olhando para o meu pecado, para a minha frieza? E todas aquelas coisas negativas que costumamos pensar quando pensamos em nós mesmos? Não, amigo, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: venha com ousadia. E você se aproxima ousadamente quando você tem a consciência que quando você se aproxima de Deus, ele sente aquele aroma de Cristo. Lembram-se quando Jacó enganou seu pai Isaque? Aquilo foi um engano, porém o princípio é verdadeiro. Lembram? Ele vestiu uma pele de cabra e o pai pensou que era o filho mais velho, Esaú, e o pai o abençoou, dizendo assim: eu sinto o aroma do meu filho. É como o aroma do campo que o Senhor abençoou e concedeu a bênção do primogênito, declarando as bênçãos da primogenitura sobre Jacó, pensando que era Esaú. E tudo isso baseado no aroma, mas Deus não se engana. Deus sabe exatamente o que Jesus fez na cruz. E ele sente esse aroma agradável cada vez que você se aproxima. Ele sente o aroma agradável de Cristo em você. Aleluia. Eu quero que ao orar você visualize isso. Vai revolucionar a sua vida de oração. E aí você vai começar a querer orar toda a hora. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Agora, no livro de Levítico temos o holocausto. E aí então nós temos a oferta de manjares, que é uma oferta de grãos, de flores, que também lembra Deus sobre Jesus. Amém? Porque Jesus é o pão da vida. Porque ali é usado elementos como trigo, que faz parte do pão. E então nós temos a oferta de paz. Temos também a oferta pelo pecado. E temos a oferta pela transgressão. São 5 ofertas para representar aquele único sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Agora, falando da terceira oferta, que falamos agora, oferta pacífica, no livro de Levítico, onde encontramos no capítulo 3. E diz assim: do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. Então deixe-me apenas lhe dizer uma coisa. A palavra oferta de paz, oferta pacífica, é na verdade no hebraico, no plural, e pode até soar engraçado em português. É pazes. Shalomim, não é apenas shalom, mas shalomim. Shalomim em hebraico é o plural da palavra shalom.
Ou seja, é paz de todas as formas. Significa paz em toda a sua plenitude. Paz em todas as esferas, não somente no seu espírito, mas também para a sua alma, para a sua mente, para as suas emoções e para o seu corpo. É paz de todas as formas. E quando se diz shalom, já representa uma paz de todas as esferas. Shalom representa integridade em tudo. E sabe, também é a palavra para pagamento. Ou seja, a shalom vem por causa do pagamento. Em Israel, quando você diz eu vou pagar, você diz anin meshalem. Anin meshalem significa eu vou pagar por isso. Note a palavra shalem, que vem da palavra shalom. Então a palavra shalom é paz, mas também é a palavra que indica pagamento. Em outras palavras, essa prosperidade, essa saúde, essa bênção, essa paz que você tem, não se esqueça, ela tem um preço. Ela custou o Filho de Deus. Mas agora que já está pago, receba. Aleluia! Receba em nome de Jesus. Então há uma oferta, entre todas as 5 que é chamada, oferta pacífica. Podemos chamar de oferta de pazes. Diferentes tipos de paz. Agora, nessa oferta de paz, algo é muito interessante. É usada a gordura, que está em todas as partes do animal. Não se esqueça que ele representa Jesus. E a gordura, a palavra heleb, gordura em hebraico, significa o melhor. Vocês comerão o melhor da terra. A palavra aí é a mesma. Gordura, heleb, é a parte escolhida. E a gordura do animal, que está sobre o fígado, que está sobre os rins, toda aquela gordura é colocada sobre o altar, mas ela é colocada em cima do novilho. O holocausto já está lá, e aí o sacerdote vai pegar o shalomim, um outro sacrifício de animal, mas agora é a gordura do animal, e ele a coloca. Deixa eu ler o próximo versículo. Fechamos o verso 4. Como também os 2 rins e a gordura que está sobre eles. Note, a gordura. E junto aos lombos e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto. Então veja que essa oferta, essa gordura do shalomim, esta gordura da oferta de paz, é queimada onde? Sobre o altar, em cima do holocausto. Então o novilho já está lá queimando, e daí então vem a gordura. O melhor do shalem é queimado sobre o holocausto, como um aroma agradável ao Senhor. Sabe, se você queimar gordura sobre a carne, com o fogo queimando abaixo, depois de algum tempo aquela gordura vai derreter. E quando ela derrete, ela na verdade aumenta as chamas, que acaba gerando um aroma ainda maior. Aleluia! Então a gordura aqui representa as riquezas da pessoa de Jesus e que foi oferecida na cruz do Calvário quando Jesus Cristo morreu. Na verdade, somente Deus pôde apreciar isso. Nós tentamos compreender, mas lembre-se, isso não é necessário para a salvação. Essas são riquezas em Cristo, amém? Crescendo em sabedoria e em favor com Deus, aleluia! Amigo, na cruz, as riquezas de quem ele é está baseada no fato dele se oferecer como holocausto. Porém, com a gordura, com a paz. E paz é o quê? Saúde e bem-estar também. É colocado sobre o holocausto, que representa a nossa justificação. Entenda a justificação. Amém? E a cura virá. A cura deve ter um fundamento. O seu bem-estar, a sua saúde, a sua paz devem ter um fundamento. E o fundamento é o holocausto. E qual é a característica principal dessa oferta? Não é apenas o fato de morrer, mas sim a identificação. Amém? Justificação. Ela acontece quando confessamos: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Então a cura flui. Cada vez que você confessa: eu sou a justiça de Deus em Cristo, a cura flui. Cada vez que você confessa isso, você fica mais forte, mais saudável. Pode até parecer que a doença, que a enfermidade estão falando alto em você e que a dor está gritando. Mas sabe de uma coisa, amigo? Quando você confessa isso, elas morrem. Assim como quando Jesus amaldiçoou a figueira. Ela ainda parecia estar viva, verde, mas no dia seguinte ela estava seca, morta desde a raiz. Então, elas morrem cada vez que você confessa: eu sou a justiça de Deus em Cristo. A saúde floresce em você. Aleluia! A saúde florescerá em você, meu amigo. Glória a Deus. Assim como a gordura do shalomim, a saúde está baseada na justificação. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um testemunho que chegou.
E este é de uma irmã aqui de Singapura. E ela diz assim: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador quando eu tinha 23 anos. E desde lá tenho recebido bênçãos incontáveis da parte do Senhor, que superaram todas as minhas expectativas. No entanto, havia uma área em minha vida que parecia que eu não conseguia me libertar. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a fumar e, desde lá, fiquei escravizada com esse hábito. Ou seja, por 7 anos. O vício ficou tão sério que começava o dia e terminava o dia com um cigarro na boca. Quando eu estava cansada e estressada, a minha primeira reação era fumar. Até mesmo quando eu estava descansando, eu queria fumar. Eu tentei parar várias vezes, mas nunca passou de 2 dias. E toda vez que tentava e fracassava, eu me condenava e me sentia culpada. E alguns de meus melhores amigos e familiares colocavam mais peso e mais condenação, dizendo coisas como: você não glorifica a Deus quando você fuma. No ano passado, eu decidi parar de fumar mais uma vez. No entanto, no meio da semana, eu cedi à tentação e acabei fumando ainda mais do que antes. Porém, desta vez, eu coloquei em prática aquilo que o pastor Prince ensina, de falar e declarar que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso é o holocausto. Declarando eu sou a justiça de Deus em Cristo, mesmo ainda estando presa àquele vício. Então eu falei e eu criei que eu de fato sou a justiça de Deus em Cristo, ainda que ainda fumasse. Quando eu fiz isso, eu senti que eu era uma hipócrita. Porém, eu apenas continuei declarando e descansando nessa verdade, que eu sou justificado em Cristo, apesar das minhas ações. Já no fim da semana, eu terminei de fumar o meu último maço de cigarros e pedi ao Senhor que não deixasse que aquele vício voltasse. E de lá pra cá, já se passou um ano e já não tenho mais desejo por cigarros. Por 7 anos, eu vivi crendo e esperando uma libertação nessa área. Porém, em apenas 7 dias declarando isso, a libertação veio, Shalom, a oferta pacífica, aleluia, baseada na justiça de Deus. A libertação veio, em menos de 7 dias após a declaração ela veio, e sem nenhum sintoma de abstinência. Obrigado, Senhor Jesus, amém, para Ele toda a glória. Finalmente estou livre do vício do cigarro depois de 14 anos. Aleluia! Estamos muito felizes por essa irmã. Então observe que essa plenitude, amém, esta saúde e esta libertação vem à tona após confessarmos que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você pode até não sentir nada, se achar um hipócrita e tudo mais. E às vezes parece uma hipocrisia, porque no meio da ação, talvez você esteja assistindo pornografia, ou você está bebendo, ou você está fumando, mas se você deseja ser liberto, comece a confessar, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e essas coisas vão se afastar, como as folhas mortas de uma árvore. Apenas enxergue Jesus naquela cruz e declare, ele se tornou pecado para que eu me tornasse a justiça de Deus em Cristo. E aí sim, você verá que pelas suas pisaduras fomos sarados, porque tudo isso vem depois do processo de entender que de fato você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Outra coisa interessante aqui é isso. Quando Deus fala sobre Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, lembra de Melquisedeque no Velho Testamento, no livro de Gênesis? Ele veio a Abraão trazendo pão e vinho, uma imagem da Santa Ceia, e Abraão dizimou para ele os 10%, e tudo isso antes da lei. E um pouco mais tarde, vem um dos versículos mais citados do Velho Testamento no Novo Testamento, que diz, você é o sumo sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. Deus falou para Jesus, você é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque para sempre. E cabe a nós ler essa passagem lá no livro de Gênesis, e receber a cada porção que essa passagem pode nos dar. Porque é assim que nós fluímos com o nosso sumo sacerdote hoje. É uma forma de recebermos do nosso sumo sacerdote, porque o que acontecia lá acontece ainda hoje. Porque Jesus não vem da ordem do sacerdócio levítico, que diz obedeça e seja abençoado, e se não fizer está amaldiçoado. Não. Nós recebemos dele da ordem de Melquisedeque, que significa bênçãos. Melquisedeque abençoou Abraão. A primeira palavra que ele disse, abençoado seja Abraão, pelo Deus Altíssimo. E ele também disse, bendito seja o Senhor. Aleluia! Amigo, Hebreus 7 nos diz muito claramente, esse Melquisedeque, rei de Salém. Salém aqui,
Aqui no Velho Testamento, é na verdade a palavra Shalom em hebraico. É daí que vem Jerusalém. Jerusalém vem de Yerushalayim, que vem da palavra Shalom. Cidade da paz. Rei de Salém. Rei da paz. E sacerdote do Deus Altíssimo. Encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. E depois, Rei de Salém, quer dizer, Rei de Paz. Sabe, às vezes as pessoas me perguntam, Pastor Prince, por que você ensina tanto baseado em nomes? Mas é porque a Bíblia ensina isso, amigo. Estas são riquezas da palavra de Deus. Até os nomes significam algo. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que Melquisedeque significa Rei de Justiça. E ele é o Rei de Shalom. Portanto, ele é o Rei da Paz. Mas veja que a justiça vem antes da paz. O texto menciona que ele é o Rei da Justiça antes de dizer que ele é o Rei da Paz. O que significa ser o Rei da Justiça? Significa que ele pode te justificar. Ele pode te justificar como ninguém pode. Ele é o Rei da Justiça. E a menos que você o veja dessa forma, você não estará apto a receber o Rei da Paz, que pode te dar saúde, bem-estar e plenitude. Aquela libertação desta mente perturbada. Amém? Aquela libertação da depressão. Aleluia! A libertação dos ataques de pânico. Eu vejo o Senhor libertando pessoas neste momento agora. Tem alguém que, literalmente, você sente como se houvesse trevas. Parece que há uma nuvem de trevas sobre a sua cabeça. Literalmente. É como se você pudesse até ver essa nuvem negra. E neste momento parece que clareou, parece que algo se abriu e a sua mente foi liberta. Como se aquela nuvem negra tivesse se dispersado. E agora você está cheio de alegria e paz. Por favor, escreva-nos e nos informe sobre isso. Você foi liberto e quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Aleluia! E algo muito interessante, todos somos reis e sacerdotes. Todos nós somos. E há um verso em Levítico, no capítulo 7, verso 8, que diz algo interessante. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém, este sacerdote ficará com o couro do animal do holocausto que ofereceu. Lembram-se da pele da oferta queimada, que aprendemos há pouco, onde é retirado a pele do animal, que é uma representação da nossa cura. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. E como você recebe este benefício? Um dos jeitos é este aqui. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém, o sacerdote terá para si a pele da oferta de holocaustos. E eu preciso te falar algo, os sacerdotes daquela época, eles tinham muitos bens de couro nas casas deles. Amém? Itens de couro, por quê? Porque eles ofereciam muitos sacrifícios de holocaustos em nome do povo. Cada vez que eles ofereciam, a pele era deles. O que significa, amigo, que se você entender que você é um rei e sacerdote hoje, aos olhos de Deus, ele te tornou rei e sacerdote. Glória a Deus, e a sua função de sacerdote é adorá-lo. Louvá-lo com ações de graças. Quando você intercede por outros, você está operando como um sacerdote. Você está operando o sacerdócio real, de forma que o nome dele seja adorado, daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então aqui diz que se você oferecer holocausto por alguém, e se você o enxergar como a justiça de Deus em Cristo, você terá os benefícios da pele. Amém? Você terá essa pele para si, ou seja, pelas suas pisaduras, você é curado. Vamos ver um exemplo aqui. Lembram-se da história de Jó? Jó estava sofrendo, ele tinha coceiras desde o alto da cabeça até a ponta dos pés. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Amém? Parece que tudo foi tirado dele, com exceção da sua esposa. E no final de tudo, foi isso que aconteceu. Deus está falando aqui com os 3 amigos de Jó, que vieram inicialmente para confortá-lo, mas terminaram o afligindo e o atormentando. E eles disseram coisas erradas sobre Deus para Jó. E Deus diz assim para eles: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e oferecerei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como fez o meu servo Jó. Então Jó estava realizando a função sacerdotal. Agora vá para o verso 10. E o Senhor restaurou as perdas de Jó. O Senhor restaurou as perdas de Jó. Ele perdeu os seus filhos. E o que aconteceu? Deus deu a ele filhos novamente, em dobro.
E a Bíblia diz que todos os seus filhos eram os mais bonitos daquela terra. E a saúde que foi perdida, o Senhor lhe deu em dobro. Tudo voltou em dobro para ele. Ele havia perdido saúde, tudo voltou em dobro para ele. Mas quando isso aconteceu? Quando o Senhor restaurou as perdas de Jó? E o Senhor restaurou as perdas de Jó quando ele orou pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro, tudo o que antes possuíra. Em dobro! Aleluia! Em dobro é bênção dobrada, restauração dobrada, muito mais do que o que ele perdeu. Amém? Mas quando aconteceu? Aconteceu quando Jó assumiu o papel de sacerdote, mesmo seus amigos falando contra ele. Ele, na verdade, ofereceu o holocausto enxergando-os como justiça de Deus em Cristo. E quando ele fez isso, ele recebeu os benefícios do holocausto, que é saúde em dobro. Aleluia! E eu também já fiz isso. Quando eu ouço pessoas falando mal de mim, ou escrevendo coisas ruins sobre mim, uma das coisas que eu faço é ir ao Senhor e dizer: Senhor, eu te agradeço porque eu sei que essa pessoa é a justiça de Deus em Cristo. E eu oro para que o Senhor dê o espírito de sabedoria e revelação a essa pessoa. Sabe? E eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Porque eu sei que isso volta em saúde para a minha vida, que são os benefícios daquela pele do holocausto. Aleluia! Agora, o último verso para fecharmos. Voltando para Isaías 32. E o fruto da justiça será o quê? Shalom, ou seja, saúde, bem-estar. E o resultado da justiça. O que acontecerá se você permanecer confessando todos os dias? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Haverá shalom. Shalom para sua mente, shalom para o seu corpo, shalom nos relacionamentos, shalom no seu coração, shalom em tudo. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. E o fruto da justiça será shalom, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. E a palavra confiança aqui é a palavra betá, que em hebraico significa segurança, ou seja, tranquilidade e segurança para sempre. Eu posso te assegurar, meu amigo, que o mundo inteiro deseja isso. Eles querem saúde e bem-estar, eles buscam libertação da depressão, daquela insegurança, eles buscam tranquilidade. E tudo está disponível como fruto de você se tornar a justiça de Deus em Cristo. Este é o efeito disso. É o subproduto disso. Vamos continuar a leitura. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em lugares tranquilos de descanso. Não as pessoas do mundo, o meu povo, aqueles que são a justiça de Deus em Cristo. Eles habitarão em casas pacíficas, em casas seguras e em lugares de descanso, e mesmo que haja saraiva e que arrase a floresta e a cidade seja reduzida a pó, mas o meu povo habitará em casas seguras. Então, no meio da confusão, eu posso dizer que no meio da pandemia, em meio a todos e qualquer vírus, até mesmo da variação Delta, quando as florestas forem arrasadas e as cidades forem reduzidas a pó, muitas cidades do mundo estão sendo reduzidas a pó, mas Deus diz: o meu povo habitará em casas seguras, em locais pacíficos, porque eles são a justiça de Deus em Cristo. Que isso seja real para você e para sua família. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amigo, se você ainda não tornou Jesus o seu Senhor e Salvador, apenas quando você o confessa como seu Senhor e Salvador, você se torna a justiça de Deus em Cristo. E todos os seus pecados são deletados da sua vida. Eles são excluídos pelo sangue de Jesus. É tudo o que você precisa saber. Só isso é necessário para ser salvo. Glória a Deus. Creia que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário e você receberá a sua justiça. Ele assumiu o seu lugar para que você assuma o dele. Ele assumiu o seu lugar como uma pessoa que deveria ser condenada, e você assumiu o lugar dele como alguém que é inocente. A justiça de Deus em Cristo. Ele assumiu a sua maldição para que você assumisse o seu lugar de abençoado. Bênçãos de todo jeito, bênçãos de todas as formas. Amém? Porque ele assumiu todo tipo de condenação e de maldição na cruz. Amigo, se você deseja isso, faça essa oração comigo agora. De coração diga: Pai Celestial, Papai do céu, eu te agradeço por Cristo ter morrido naquela cruz por todos os meus pecados. E naquela cruz, ele se tornou pecado com o meu pecado, para que eu me tornasse a própria justiça de Deus nele.
Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu te agradeço, Pai. Todos os meus pecados estão purificados, lavados pelo sangue de Jesus. Obrigado, Pai, porque agora, quando eu me aproximo de Ti, eu exalo um aroma agradável de Cristo em mim e na minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você orou comigo, agora você é um filho de Deus. Os seus pecados foram removidos. Amém? E você é uma nova criatura em Cristo. Aleluia. Por favor, fique de pé, igreja. Sabe, tem algo importante sobre ficarmos de pé. A Bíblia nos orienta sobre a nossa posição também. Tem pessoas que dizem que o que importa é só o coração, porém na Bíblia, até mesmo Paulo disse, eu dobro os meus joelhos. É importante estarmos nessa posição de humildade. Se for possível para você, faça isso. Amém? Estas coisas afetam a sua postura interna também, de fato. E quando você precisa de algo ou vai declarar algo, fique de pé, declare e receba. Amém? Você está preparado para receber as bênçãos sobre essa nova semana? O Senhor disse para Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, pronuncie essas palavras sobre o povo, e eu colocarei a minha bênção sobre eles. Que o Senhor abençoe vocês e as vossas famílias ao longo desta semana. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão. Que o Senhor te abençoe com bênçãos de favor, saúde e prosperidade. Que o Senhor te abençoe, especialmente com sabedoria e conhecimento no nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre você e lhe seja gracioso, favorável. Que Ele erga sobre ti o seu semblante e sobre as suas famílias e conceda a você e aos seus entes queridos a sua paz, shalom, paz e plenitude. E que o Senhor te guarde e te preserve, você e os seus amados, nesta semana, do vírus da Covid-19 e desta variante Delta. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te guarde, você e seus amados, de todo o mal. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos dizem amém. Deus te abençoe.